Teste som. Boa noite a todos. Inicia-se neste momento o primeiro encontro sobre a história de Meishu Sama da Igreja Vila Mariana. Oração a Matsunorito. Taka amahara ni kanzu marimasu kamuro gi kamuro mino mikoto mochite sume miyoya kamu ni sanagi no mikoton tsukushi no himo kano tachi hana no odo no ahagi harani misogi haragi tamo toki ni na maseru haragi dono o kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegari o haragi tamaye kiyome tamaye Toma osu koto no yoshio amatsu kami kunitsu kami au yorozu no kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furi tate tenki koshi meseto Kashikomi, kashikomi muma osu. Miroku omi kami mamori tamaye sakihai. Tamaye miroku omi kami mamori tamaye sakihai tamaye. Oshie mi oya nushi no kami mamori tamaye sakihai tamaye oshie mi oya nushi no kami mamori tamaye sakihai tamaye. Kam nagara tamachi haimase. Kam nagara tamachi haimase. Receberemos Jorei.
Graças a Deus. Boa noite a todos. Em nome do ministro Sérgio Ricardo Mazelli Renesto, responsável da Igreja Vila Mariana, gostaria de agradecer a permissão de estar aqui hoje com vocês, contando só um pouquinho da história impressionante que é a história de Meishu Sama. Como poucos dias ainda nos separam dessa data marcante para nós no calendário messiânico, é sempre importante a gente descobrir algo a mais sobre o mestre Meishu Sama. Assim, na montagem dos slides aqui, eu pedi muito perdão a Meishu Sama, porque a história dele, eu sou suspeito para falar, confesso para vocês que quando eu me tornei messiânico, eu me encantei com Meishu Sama, logo de início. Eu queria saber tudo sobre ele. Aquela coletânea Reminiscências sobre Meishu Sama, eu as devorava, eu lia numa tarde. E eu queria saber mais sobre ele. Então, eu gosto muito da história de Meishu Sama. E para mim é uma honra poder estar hoje aqui dividindo um pouquinho de uma compilação. Eu pedi perdão a Meishu Sama porque a história dele é recheada de fatos tão impressionantes, marcantes, incríveis, magníficos, tudo assim. A gente adjetiva a história de Meishu Sama de uma forma sempre superlativa, porque é fantástica mesmo. É uma das histórias mais incríveis que eu já vi. Dom Estevão, que já, teólogo famoso, quando leu sobre a história de Meishu Sama, ele ficou apaixonado. E ele fala que é um dos mestres mais incríveis que ele já viu. De tão rica que é a história. Mas quando as pessoas cristãs, perguntadas a elas sobre Cristo, elas sabem a história. Vai nos budistas, eles sabem a história de Siddhartha Gautama. Os espíritas, Allan Kardec. Os zoroastristas, Zaratustra, Zoroastro e etc. e tal. Mas quando nós, messiânicos, uma vez perguntados sobre Meishu Sama, o que nós falamos sobre ele? O que nós entendemos sobre ele? Não é? Eu sempre costumo dizer, se em 10 segundos alguém perguntar se você tem 10 segundos para lembrar 3 milagres que Meishu Sama fez. Se não conseguir, está precisando estudar mais sobre a vida dele. Com certeza. Mas por que estudar a vida dele? Inclusive estamos ao vivo pela plataforma Teams, vários membros estão nos assistindo agora, né? Lembrando que essa aula hoje é gravada também, tá? Vai ficar um tempo aí para gravar se quiserem assistir novamente. Bem, já vou começar assim com um trecho que eu acho fantástico. Quando Meishu Sama diz assim: é claro que ter escondido Deus é a origem do pecado. Reticências. Claro que esse pecado, não estou me referindo ao pecado original de Adão e Eva. É aquela história de 3.000 anos atrás, que o ministro Sérgio recentemente contou para nós aqui num culto. Esse pecado desaparece ao me levarem ao mundo. Ou seja, basta que entendam quem eu sou. Meishu Sama está nos convidando, sim, a descobrir quem ele é. E será que dentro dessa descoberta, que tipo de fé que de repente nós vamos nutrir em relação a ele? Uma vez avançando um pouquinho nesse conhecimento. Quem ele é? Com certeza cada um enxerga num determinado nível. Cada um o sente num determinado nível. Cada um o reverencia num determinado nível. Para uns ele é só um fundador de religião, para uns ele é um sábio, para uns ele é um filósofo, para uns ele não é um nada, mas para uns ele pode significar um salvador. Depende como ele é visto. Mas é muito curioso aqui. Esse pecado, abre aspas, desaparece ao me levarem ao mundo. Aí ele diz, basta que entendam quem eu sou.
Hoje é o primeiro de uma série de 3 encontros que nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a vida dele. E se algum ponto aqui somar nessa busca, já vou ficar muito contente, muito feliz. Quando a gente vê que... Bem, Meixo Sama fala que a gente tem que descobrir quem ele é. Mas quando nós vamos ler a diretriz do ano, todo dia, a gente já sabe até decora a diretriz, está lá, né? Diretriz 2021, que é praticamente há 3 anos que é a mesma diretriz. Mas gostaria que atentassem para o primeiro trecho, alicerçados no sublimes ensinamento e nas atitudes de Meixo Sama. Vamos edificar uma fé sólida e altruísta. Então, a diretriz nos convida a refletir. O que você precisa praticar, enfim, para edificar uma fé sólida e altruísta? Seguir os passos de Meixo Sama. Quando Meixo Sama diz, acredito que o paraíso terrestre estará concretizado quando o meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração dos homens. Então, será que nós vibramos nesse coração dele? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o lado de Mokichi Okada, tá? Que teve a sua transição para Meixo Sama. E vale a pena lembrar que esse primeiro trecho, ele era ateu até os 40 anos de idade. Só por isso, só e somente por isso, já torna a história dele impressionante. Como é que ele se tornou quem ele se tornou, começando do zero na fé, na espiritualidade, na crença em Deus, aos 40 anos? Tem algo aí, né? Mas, será que a vinda de Meixo Sama já foi programada por Deus há muito tempo? Com certeza. Agora, existem várias religiões que fazem referência à vinda de alguém. Na própria Bíblia, lá em Jó, está assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Jesus já está fazendo referência a alguém. Num outro trecho, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque habita convosco e estará em vós. Interessante, né? Jesus mesmo fazendo referência a alguém. Em Lucas, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitará, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na morte. O Oriente do Alto. Em Mateus, eis que vou-lo predito, profetizo, né? Porque assim como um relâmpago sairá do Oriente e se mostrará até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Interessante. Agora essa é demais. Essa é a minha favorita. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, repuxados. Isso aqui está na Bíblia, tá? E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Para tudo, gente. Cabelo branco, olho repuxado. E há reminiscências que falam, que retratam Meixo Sama, que a pele dele brilhava, era um rosto um tanto purpurinado. Brilhava, e não é porque a pele dele era oleosa como a minha. Brilhava. Os olhos de Meixo Sama, as pessoas não conseguiam encarar, pareciam 2 faróis de milha, de tanto que brilhavam. Então, mas é interessante isso, né? Agora, Meixo Sama, mais para frente a gente vai falar sobre isso, ele peregrinou pela Omoto, né? Religião Omoto, fundada por Nao Deguchi, que mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre ela. Nao Deguchi ela incorporava uma divindade chamada Ushitora no Kondin. E ela psicografava essas mensagens dessa divindade. E lá está escrito:
O homem que esclarecerá o meu plano surgirá do Oriente. Quando esse Senhor chegar, realizar-se-á o mundo de Deus, onde resplandecerá a virtude divina, pois qual uma aurora, o prestígio de Deus dominará plenamente este mundo. Ou seja, alguém do Oriente, mais uma vez. Agora, essa expressão aqui, acredito que todos já ouviram falar, é uma mítica expressão, né? Antiquíssima, luz do Oriente. E Meishu Sama sempre falava, eu sou a luz do Oriente. Mas quando a nossa faculdade messiânica foi pesquisar um pouco mais a fundo de onde surgiu a gênese dessa expressão, luz do Oriente, fez uma descoberta surpreendente. E ela remonta quase 3.000 anos atrás, na antiga Pérsia, onde hoje é o atual Irã. Existe uma doutrina chamada Mazdaísmo, mais conhecido como Zoroastrismo, fundada pelo profeta, né, Zaratustra, que em grego é Zoroastro, mais conhecido como Zoroastro, é um profeta incrível. Vale a pena pesquisar um pouco sobre a história dele. É impressionante. Só que Zoroastro, ele falava uma coisa, que, aliás, toda a fundamentação dele, ele defendia alguns pilares que foram absorvidos de uma forma sincrética por muitas religiões da época, muitas doutrinas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E o que ele preconizava? Olha só, monoteísmo, vinda do Salvador, ressurreição dos mortos, julgamento final, paraíso na terra e imortalidade da alma. É a Bíblia. É a base da Bíblia. Ele é toda zoroastrista. Agora, se ele, vamos dizer, a raiz todo aquele conhecimento bíblico, tudo, vem do zoroastrismo, por que Zoroastro não é citado em nenhum parágrafo da Bíblia? Aí é que está o grande X da questão. E o que tem a ver com a luz do Oriente? Acontece que ele fala que a cada 1000 ciclos, ou seja, 1000 anos, vem um Salvador. E ele diz que 1000 anos depois dele, uma estrela guiaria o nascimento daquele que traria um importante papel na salvação do mundo. Jesus. Acontece, pessoal, que isso é interessante. Os reis magos, não está na Bíblia, mas estudiosos acreditam que eles eram zoroastristas. Como é que 3 reis, na verdade eram 4, aqui um parou no meio do caminho, iam se encher de presentes, subir em camelos e vagar pelo deserto procurando uma estrela? Ou tomaram muito vinho, né? Vamos procurar uma estrela. Não, eles eram zoroastristas. Eles estavam seguindo uma profecia de Zoroastro. E encontraram o menino Jesus. Então, bingo. O problema entre aspas, né? É o que Zoroastro disse em seguida. Entretanto, 2000 ciclos, 2000 anos depois deste, virá aquele que trará a salvação final. Ele virá do extremo leste do mundo. Ele será, abre aspas, a luz do Oriente. Engraçado, curioso, que 2000 anos depois, no extremo leste do mundo, né? No dia 23 de dezembro de 1882, no bairro de Hashiba, distrito de Asakusa, Tóquio, nasce o pequeno Mokichi. Curiosamente, isso é só curiosidade mesmo. Vocês já viram o formato do Japão? É um dragão certinho. Não fala-se tanto em dragão, né, em termos mitológicos, o dragão, olha só. A cabeça dele ainda cuspindo fogo. Agora, onde que Mokichi Okada nasceu? Curiosamente, olha só. Bem no ventre desse dragão, bem aqui, fica Tóquio, que seria o ventre. Só que Mokichi Okada, ele nasceu
exatamente, gente, um dia após o solstício de inverno no hemisfério norte. O que significa isso? É quando, na véspera, a fase noturna atinge o seu pico máximo. Agora mesmo a gente estaria, entre aspas, já entrando na horário de verão, não é? Vocês já viram? 5 da manhã já está começando a amanhecer. Então foi o que aconteceu. Dia 23 é o dia que o dia começa a alongar novamente. É como se viesse uma luz mesmo para o mundo, né? Enfim. Agora, Mokichi Okada nasceu, então, no país mais ao leste do mundo, que é o Japão, parece que é o país do sol nascente. E ele nasceu a leste do próprio Japão, ou seja, ele nasceu no extremo leste do país mais ao leste do mundo, o país mais oriental do mundo. E ele nasceu ali, ó, próximo ao famoso rio Sumida. Essa é uma foto da época dele, né? Bem diferente de hoje, né? O rio Sumida. E no local onde ele nasceu, foi construído um monumento, né, Luz do Oriente, e que carrega uma coisa muito curiosa aqui. Né? O monumento é o local de peregrinação dos membros. Todas as caravanas que vão ao Japão visitam esse local, é um local obrigatório para nós messiânicos. E, um detalhe, Meiji-sama Mokichi Okada, né, nasceu num local muito pobre mesmo. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a guarita, né? Logo junto à entrada do local. E essa guarita foi construída com essas dimensões de propósito, que esse era o tamanho da casa original de Meiji-sama. Imagine 5 pessoas morando aqui. E para piorar, metade da casa, o pai dele vendia objetos usados. Né? Miudezas, metade da casa era... Agora, até hoje é um mistério. 5 pessoas deviam dormir um em cima do outro, sei lá. Era uma coisa de louco. Então, como eu disse, Mokichi Okada nasceu num lar muito pobre, realmente, uma vida muito difícil. E o pai dele chamava Kisaburo, né? Que até a sua primeira infância ele teve uma vida bem abastada. O pai dele, o Kizaemon, vem de uma família que administrava a Musashi-ya, que é uma casa de penhores. Então, eles tinham uma condição financeira muito boa. Mas, quando ele nasceu, já estava decaindo. O Kizaemon, o avô de Meiji-sama, faleceu. O bisavô, na verdade, faleceu e entregou a administração para uma pessoa que não levou a coisa muito a sério. Mas ele, ainda jovem, ia lá para ajudar com os penhores. E ele foi aprendendo um pouco a valorizar mais obras de arte. Aprendendo um pouco sobre arte. Né? Mas, enfim, ele era muito conhecido pela generosidade e honestidade. A mãe de Meiji-sama, chamada Tori, né? Essa é uma das, se não a única fotografia dela. E ela era uma mulher assim que, aquela vida bem difícil, tudo, mas não reclamava de nada. Uma foto aqui dá uma dimensão de como era o trabalho da época, né? Para lavar roupa, tudo, sabe? Imagine vocês, a máquina de lavar de vocês pifando. Dá um pânico, né? Em casa. Não pode. Ninguém se imagina indo para o tanque. Agora, olha essa época. Então, ela trabalhava muito. Ela costurava até altas horas da noite, confeccionando as roupas para a família. Né? E ela era sempre generosa. Quando alguém entregava alguma coisa para ela embrulhada num pano, ela só devolvia aquele pano lavado e passado. Então... E Meiji-sama, Mokichi Okada, fala que nunca viu os pais brigar. Apesar da vida difícil. Hoje se briga muito, né? Casais assim, quando passam uma vida apertada financeira. O que não era o caso. Bem, eles tiveram 4 filhos. A Shizu, a mais velha. A Haru, que faleceu antes dele nascer, então não conheceu. O Takejiro, o irmão mais velho. E o pequeno Mokichi, o caçulinha.
O pequeno Mokichi, todas as noites, quando não chovia, o pai dele empurrava uma carroça com aqueles objetos usados, tudo, né? A mãe de Meishi-sama carregava ele nas costas mais ou menos um pouco mais de 1 quilômetro, empurrando aquela carroça pesada até um local que nós também visitamos quando vamos ao Japão, que é o Templo Sensoji. O Templo Sensoji é um templo muito famoso, fica ali em Asakusa. E existe uma feira dentro dele, tipo a 25 para nós aqui. E é bem isso mesmo. Então é muito movimentado lá. Então, todas as noites o pai dele ia lá montar a barraquinha e tal. E era uma vida tão sacrificada, tão difícil, que olha só o que Meishi-sama fala, Mokichi Okada, né? Meu pai contou-me diversas vezes que se não conseguisse determinada quantia com as vendas naquela noite, não teríamos o que comer no dia seguinte. Então, só por esse trecho dá a dimensão da dificuldade por que eles passavam. Bem, tem um vídeo, gente, que foi remasterizado, ele foi, né, de 1900, exatamente nesse local. Provavelmente, Meishi-sama devia ter 7 para 8 anos de idade, né? E esse vídeo é um vídeo curtinho que mostra exatamente o que ele, enquanto criança, a imagem que ele devia ver, né? Então, é um vídeo recuperado, olha só. Era essa imagem que ele devia assistir. Você vê esse movimento. É um vídeo bem interessante. Aqui é uma parte do templo. Esse era um vendedor ambulante mesmo, né? Olha só. Olha só, né? Você vê as pessoas com o rosto, né? Cansado, enfim, sabe? Aquela vida sofrida, né? Enfim. Só que Mokichi Okada teve que passar por esse momento de pobreza, mas como ele era resiliente, ele transformava o negativo em positivo. Ah, tá, esqueci a sequência. Isso aqui é a entrada desse templo, olha só como ela era, como ela é hoje e como era na época, né, do pequeno Mokichi, né? Você vê, era um local assim de trocas, vendas mesmo de objetos, né? Olha como era e como é hoje. Por isso que quem vai ao Japão não torra a grana logo no início, deixa para os últimos dias, que os últimos dias a gente vai aqui. E aqui é tipo a 25, é bem mais barato as coisas, né? Aproveita para queimar os ienes aí aqui, é bem legal. Olha como é lá, ó. Você vê a entrada do templo, tudo isso aqui até o templo principal lá, ao fundo. Bem, então, finalmente, olha o que ele fala. Em minha infância, e até quando já tinha uma família para cuidar, durante um bom tempo senti na pele a pobreza. E pude compreender o quanto o dinheiro é motivo para a gratidão. Isso me foi de grande proveito, pois ainda hoje não consigo desperdiçar nada, nem viver no luxo. De modo que sou até mesmo grato pelas adversidades que enfrentei naqueles tempos. Realmente, mais para frente, num outro encontro, a gente vai falar um pouquinho desses detalhes. Meishi-sama, um palito de dente, ele chegava a palitar o dente 4 vezes. Ele apontava com um estiletezinho e guardava aqui, até ficar um toquinho. A gente usa o palito e já joga fora, né? Então, ele dava um grande exemplo nesse sentido. Bem, infância difícil, e realmente muito difícil. Ele, desde criança, né, ele era assim, uma criança muito doente, sabe? Ele não teve uma infância como uma criança normal. Ele costumava ir nesse templo Chosho Jiji é templo, né? Chosho. Então as crianças gostavam de brincar no pátio desse templo, próximo da casa dele. E como ele tinha problema respiratório, ele não podia correr, pular, então ele ficava debaixo ali, né? Daquele, tipo um toldo, né? Do templo,
desenhando, lendo. E os coleguinhas, vamos brincar? Ele, não. Então, ele praticamente foi assim, né? Ele fala, até os 12 ou 13 anos, eu era uma criança fraca e doentia e vivia tomando remédios. Apesar da minha pouca idade, sentia inveja quando via crianças saudáveis. Ele, inclusive, imagina a sensação dele, né? Tristeza, porque ele foi retirado na escola, ele não foi selecionado com as outras coleguinhas para as aulas de judô, que acharam que ele ia morrer. Então, tiraram ele da aula de judô. Enfim. Bem, a única fotografia dele, criança, vocês já conseguem identificar? Eu já captei o pensamento de alguém aqui em casa. Ah, japonês é tudo igual. Mentira. Olha ele aqui. Só que como ele não podia brincar, correr, pular como uma criança normal, então ele se dedicava aos desenhos e à leitura. Ele era um verdadeiro devorador de livros. A cunhada de Meisama fala que todo mundo ia dormir, ele ficava até altas horas lendo. Lia com muita facilidade, gostava muito de ler. Então, ele se aplicava muito aos estudos. Sempre ficava em primeiro, no máximo, segundo lugar da classe. Sempre. E ele recebia, por conta disso, diversos diplomas de honra ao mérito. Né? Eram 8 anos de estudo. Né? E a turma dele começou com 126 alunos e terminou com 28 alunos apenas. Nem todos iam até o fim. Ah, e um detalhe. 8 anos de estudo para cumprir. Ele conseguiu finalizar 1 ano antes da turma dele, com 7 anos. Então, para vocês verem como ele era aplicado aos estudos. E uma coisa também legal, nós, quando vamos ao Japão, nós visitamos a escola onde ele estudou, a segunda escola, né? Que é a escola primária de Asakusa, bem próxima àquele templo que a gente já viu. Essa escola foi parcialmente danificada durante a guerra, foi reconstruída, e lá tem um tipo hall da fama, pessoas ilustres, celebridades que estudaram no colégio, e está lá a foto dele. O Japão entrou na era Meiji, né, a famosa era Meiji, em 1867. E com a Revolução Meiji, o Japão queria se destacar frente ao mundo. Ele não queria ficar atrás das grandes potências europeias, norte-americanas. Então, ele queria se desenvolver. Então, o governo queria que as crianças fossem para a escola, porque o índice de analfabetismo na época era muito grande. E o governo adotou o sistema de ensino francês, porque considerava, na época, o melhor. Só que, embora o governo incentivasse, estimulasse as pessoas a estudarem, as crianças irem para a escola, poucos iam. E por que poucos iam? Porque o ensino era pago. E era extremamente caro. Era caro. Então, tradicionalmente, os pais escolhiam um dos filhos, normalmente o filho mais velho, para pagar-lhe os estudos. Os outros ficavam sem aprender. Curiosamente, os pais de Meisama escolheram ele, e não o Takejiro, que era o irmão mais velho. Escolheram ele. E por conta do sacrifício dos pais ali, vendendo o almoço para comprar a janta, então acredita-se que ele se empenhava mais ainda nos estudos para retribuir o esforço, o empenho dos pais. Mas para vocês terem uma dimensão de como era caro o estudo, olha só. A mensalidade escolar custava 50 100. Um prato de macarrão, ou soba, né, custava 1 100. Para quem praticamente vivia na miséria, gente, era muita coisa. Ou 1,5 kg de arroz, que para nós a gente come rapidinho 1,5 kg, né? Para o japonês, não. Cada grãozinho, né?
Então era muito caro. Por isso que o índice de analfabetismo ainda por um tempo persistiu na era Meiji. Bem, mas Mokichi Okada, graças ao seu pai, que embora pobre e tudo, mas o pai, o Kisaburo, adorava a arte. Incentivava muito a arte. Tanto é que o Takejiro, o irmão mais velho de Meiji-sama, se tornou um grande pintor. E Mokichi Okada aspirava a essa carreira de artista também. Ele tinha um desenho, gente, ele desenhava muitíssimo bem. E ele tinha uma caligrafia perfeita. E ele uma vez disse, se eu puder ganhar a vida com a pintura de que tanto gosto, né? Então, nasceu nele esse desejo, eu quero me tornar um grande artista. Quando ele terminou os estudos, né, com 12 para 13 anos, ele concluiu os estudos, o sonho dele era entrar para a Escola de Belas Artes de Tóquio. Era o sonho dele. A irmã mais velha de Mokichi Okada, a Shizu, ela havia ficado viúva, ficou viúva muito jovem. E ela herdou do esposo uma pensão, a qual ela foi obrigada a administrar. E com isso ela começou a ganhar dinheiro e ajudar a família para sair da miséria. E ela deu uma grande notícia para ele. Ela decidiu presenteá-lo com um curso. Ele estava tão feliz, estava radiante. Nossa, ele estava tão feliz, da onde ele morava até a Escola de Belas Artes de Tóquio, distava mais ou menos 1,5 km. Ele levantava bem cedinho, sem incomodar, sem acordar a mamãe. Ele preparava o arroz dele, montava a lancheirinha dele e ia feliz, lépido, para a Escola de Belas Artes. Né? Sem incomodar a mãe, porque ele via o quanto a mãe se sacrificava. Então ele pensava, eu não vou dar trabalho para minha mãe. Hoje tem um monte de barmanjo aí, barbado. Mãe, faz um arroz aí, faz um lanche para eu levar, mãe. Mãe, não é não? Ele já tinha essa postura aos 14 anos. Então ele ingressou na Escola de Belas Artes. Uma curiosidade, a Escola de Belas Artes, gente, de Tóquio, ela mudou de nome, mas o muro continua o mesmo, olha só. Que hoje é a Universidade de Artes de Tóquio. Você vê, ó, o muro? Né? Interessante, é o mesmo. Isso é só curiosidade. Mas, enfim, ele estava feliz. Ele ia se tornar um artista. Cada aula para ele era uma realização. Ele voltava tão feliz para casa, né? Mas não faltou muito para os olhos dele começar a se enxergar tudo embaçado. Começou a ter um problema visual. Ver a imagem embaçar e as imagens duplicar. Em seguida de uma tontura. E isso começou a preocupar e ele, para resumir, ele teve que desistir. Esse problema visual tirou o sonho dele. Ele sofreu por 2 anos com esse problema visual. A irmã dele pagava uma clínica cara, uma clínica oftalmológica muito cara na época. E eles aplicavam tudo no olho dele, tudo que tipo de colírio, linimentos, eles aplicavam no olho dele, mas não surtia resultado. Chegou ao ponto dos oftalmologistas não saberem o que fazer com ele. Mas ele viu o sonho dele naufragar. E a tristeza, imagina-se, tenha sido muito grande, dilacerante. Bem, só que aí, gente, ele que já sofrera muito com as doenças, mal sabia ele o que ia se suceder. Aos 15 anos, ele contraiu, né, pleurisia, ou pleurite. É uma camada que reveste o pulmão que pode se encher de pus ou água. E o tratamento era através de punção, pegar uma agulha desse tamanho e, né, era extremamente doloroso. Só que o tratamento era um tratamento muito caro. E a Shizu falou, olha, eu não tenho como arcar. É muito, muito caro. Então, ele teve que ir para o sistema, vamos dizer, SUS da época. E ele teve que ser tratado gratuitamente pela Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Tóquio. Ele virou cobaia dos alunos de medicina. E aí, gente,
O que ele passou psicologicamente é algo a de se imaginar. Enfim, muito sofrimento. E toda hora vinha aquela agulha. Dá para imaginar o que ele devia sentir, né? Quando ele começou a querer melhorar da pleurite, aí um tombo foi maior. Aos 18 anos, ele foi desenganado com tuberculose em 3º grau. Completamente desenganado. E ele sabia que ele ia morrer. Tanto é que ele escreveu no diário: era como se eu tivesse sido condenado à morte sem dia determinado para execução. Então, vamos tentar imaginar. Só imaginar. No caso, você deitado numa cama de hospital, só esperando a hora chegar. Deve ter sido... Olha, eu não consigo nem imaginar. Confesso para você, eu não consigo. A qualquer hora você vai morrer. E ele, jovenzinho, com 18 anos, toda uma vida pela frente. Mas uma força parece que brotava dentro dele. E ele repetia. Repetia essa frase: eu preciso viver de qualquer maneira, eu quero viver. E ele ficava repetindo para si. E como ele era um leitor voraz, ele começou a pesquisar o que será que poderia devolver-lhe a saúde. E ele encontrou em livros de botânica, né? E descobriu que a alimentação vegetariana poderia ser a melhor solução. E ele tirou totalmente as carnes, a proteína, e só vegetais. E pasme, ele recuperou. Surpreendeu os médicos, a família, todo mundo, ele se recuperou. Parecia uma fênix mesmo. Aí ele sai do hospital. Bem na idade, então, de prestar exame médico para o exército. Aí, quando os médicos avaliaram o corpo dele, já pensou você ouvir isso aqui? Seu corpo é um lixo. E ele foi colocado, né, categoria Reishu, que é um estágio antes da categoria Teishu, que é conferida a inválidos. Mas já pensou? Você ouvir, seu corpo é um lixo. Meu Deus. Imagine a autoestima dele. Bem, aí a saúde dele estava começando a melhorar, tal. Aí a irmã dele, que tinha aquela pensão, a Seigetsu, a irmã deu para ele a tarefa de cuidar da administração, a contabilidade da pensão Seigetsu. E ele começou a trabalhar. Porém, contudo, entretanto, a irmã dele estava com 29 anos e ela foi acometida de uma pneumonia aguda e veio a óbito. Faleceu. Mokichi Okada, gente, ele era muito apegado à família. Sabe aquela pessoa que gosta assim da família, quer estar sempre com a família, muito unido à família? Para ele foi uma dor inominável perder a irmã. E muito jovem, com 29 anos. Bem, pouco mais para frente, uma dor maior ainda. Dizem que familiares de Mokichi Okada, né, falam, né, que ele nunca se recuperou totalmente da morte do pai dele. O pai dele faleceu aos 53 anos, né, muito novo, de infarto. E o pai era, sabe aquela figura, né, sustentáculo da família, aquele homem de princípios, que os filhos se inspiravam tanto nele, um exemplo, um modelo de homem, sabe? E perdeu o pai. Para ele que era muito apegado, ele e o Takediron amavam muito o pai. Para ele foi uma dor também indescritível. Bem, como vocês podem ver, gente, tragédias, coisas tristes, coisas tristes, coisas tristes. Aí, pouco em seguida, ele se casa.
Não que casar seja uma tragédia, né? Não sei para alguns, mas... Casas com Ahirataka. A história, não dá para contar, senão eu vou me alongar, mas é uma história muito interessante com a Ahirataka. Só que um pouco antes de se casar com ela, gente, com o falecimento do pai, ele recebeu uma importância em dinheiro. Já estava com uma situação financeira bem mais confortável. Os imóveis foram para o Takejiro e o dinheiro foi para o Mokichi. Ele recebeu, na época, 28 mil dólares americanos. Era um dinheiro muito bom. Só que a mãe dele falava, você tem que montar alguma coisa para você. Mas a segurança dele era o pai. Ele não tinha nenhum tino, menor tino comercial. Então a insegurança dele era muito grande. Ele tinha medo, na verdade, de abrir qualquer negócio. Vai falir, eu não sei fazer. Mas a mãe, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E ele acabou comprando uma lojinha pequenininha, pouco mais de 3 metros de largura, lá em Ginza, um local bem movimentado. E ele comprou um estabelecimento como é que fala? Vendia assim adornos femininos, presilha, vendia batom, vendia todas essas miudezas, é isso, obrigado. E estava lá, perdido, né? Comprou a loja, e então ele varria a calçada, mantinha tudo limpinho, arrumadinho, mas assim, tino comercial zero. Aí vem o tio dele e fala para ele, você quer ganhar dinheiro? Você tem que agir como um autêntico comerciante, você tem que enganar as pessoas, não pode ser honesto. Tem que ter lábia, tem que ter... E ele, perdido, jovenzinho, ele olhava para o tio, então tá bom. E no começo ele começou a querer enganar, começou a querer mentir. Só que era contra os seus princípios. E ele abandonou essa tática imediatamente. Falou, não, eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar a verdade, tal. E a princípio estava indo bem os negócios. Ele próprio, embora não tivesse nenhum curso de formação de designer, de utensílios, broche, presilha, anel, nada, ele começou a criar, né? E mandar para um artesão fazer. E alguns desses artigos ele mesmo começou a confeccionar, principalmente usando laca, a técnica do maquiê, né? E estava começando a ir bem. E nisso, eis que entra na loja dele um senhor chamado Shigeharu Takahashi. Esse senhor Takahashi, ele tinha acabado de receber a missão. Ele trabalhava para a famosíssima Mitsukoshi, né? A loja Mitsukoshi, que é um tipo, chama de depato no Japão, loja de departamentos. Muito famosa na época, ainda é, até hoje. Ela existe até hoje, a Mitsukoshi. E ele era o responsável do setor de compras dessa loja. Aí ele pensou, ele entrou na loja, assim, viu o Mokichi atrás do balcão, falou, escuta, vem cá, eu não conheço nada na parte de miudezas. Eu sou da Mitsukoshi. Você pode me ensinar? O que você puder me ensinar? E ele, com toda a humildade, respondeu a ele. Eu também não tenho muita experiência, mas vou lhe ensinar tudo que sei. E olha, ele não ensinou pouco para ele, hein? Ele, na verdade, ele sabia muito, ele era de pesquisar. Só que ele não quis vender o peixe dele em nada. Ele só falava, a loja tal, se o senhor for lá, ela é muito boa. Tem um artigo assim, você vai gostar. A loja Mitsukoshi talvez vai querer negociar. Na outra loja X, tem um produto assim, assim, assado, e o cara anotando tudo. Passado um tempo, esse senhor voltou à loja dele e disse, fiquei muito agradecido pelo que me ensinou e hoje vim fazer-lhe outro pedido. Pois o senhor é um tipo muito raro de comerciante. A maioria, só de ouvir o nome Mitsukoshi, começa a discorrer sobre as qualidades da sua própria loja para tentar negociar conosco. Mas o senhor não mencionou uma única palavra sobre a sua. Pelo contrário, só mostrou as qualidades de outros estabelecimentos, orientando-me com muita gentileza. Essa atitude é completamente diferente da natureza de um comerciante.
Fiquei impressionado com sua extraordinária personalidade e por isso desejo que negocie conosco. Deu certo a honestidade? A humildade? Tanto deu certo, gente, que ali começou uma grande negociação com a loja Mitsukoshi, que perdurou por muito tempo. E um dos artigos que Meishu-sama Mokichi Okada, né, ainda não é Meishu-sama, desenhou e teve uma grande aceitação, virou febre no Japão, foi essa pecinha aqui, ó, o famoso diamante Asahi. Vocês acreditam que só deixou de fabricar não faz muito, viu? Não existe mais. Mas eu tenho em casa, comprei para minha esposa, qualquer 5 mil reais aí, não, é barato, 10 mil. É lindo, lindo. Virou uma febre no Japão. Haja visto que o número de pedidos, inclusive da Mitsukoshi, era tanto que ele e os artesãos contratados por ele não davam conta. As pessoas iam ao teatro, iam ao cinema, e era comum brilhar, tudo assim, a plateia brilhar, porque toda mulherada tinha o diamante Asahi. Virou febre no Japão. Bem, e os artigos da loja dele tinham grande aceitação. E por um tempo, Mokichi Okada chegou a ditar a moda do Japão. Tipo loja Vivara, não tem a Vivara lá? Se chamava loja Okada. Enfim, a lojinha pequenininha lá, eu não falei, né? Recebeu o nome de Korindo, um grande artista, que nós vamos falar no próximo encontro. Bem, empreendedorismo. Mokichi Okada, gente, era um empresário que ele estava anos-luz à frente do seu tempo. Para vocês terem uma ideia, na loja dele, salário mensal fixo, comissão sobre as vendas pagas, programa de cargos e salários, descanso semanal, férias, sistema básico de previdência social, investimento em capacitação, pesquisa de mercado, filantropia. Mas isso aí tudo tem hoje. Mas nos anos 20, anos 30, Japão, isso aqui era uma grande novidade. Primeiro, que era comum não ter férias, acredite se puder. Descanso semanal era luxo. Não era toda empresa, não, que tinha isso. Então, as pessoas literalmente trabalhavam diuturnamente, de domingo a domingo, sem descanso. Mas ele achava que não podia ser assim. As pessoas tinham que descansar. E um detalhe, todo mundo queria trabalhar para ele. Não era só pelos benefícios, estes benefícios, mas aqui, ó, ele pagava a gente muito bem. Muito bem, para vocês terem uma dimensão. O aluguel de uma casa na época custava 8 ienes, 7, 8 ienes. Uma casa, um sobradinho com 2, 3 cômodos, que era algo muito comum na época, custava 5, 6 ienes o aluguel. Então, o aluguel de uma casa razoavelmente boa, 8 ienes. Uma pequena família daria para sustentar com conforto com 50 ienes. Sabe quanto que um funcionário dele ganhava? Acreditem. Olha só. Era uma coisa assim, além, fora da curva. Por isso que todo mundo era assim, era como se fosse status trabalhar para o Okada. Que ganhava muito bem. Só que ele incentivava, assim, se venderem mais, tem mais comissão. Inteligente. E ele tinha um funcionário chamado Kinzo Kimura, que era um grande vendedor. Vendia tanto, mas tanto, que sabe quanto ele chegava a faturar por mês? Se 50 ienes dava uma vida bem confortável, ele ganhava 1.000 ienes por mês. Só que detalhe, sabe quem é que ganhava 1.000 ienes? O dono. Mokichi Okada ganhava mais ou menos em torno disso. O vendedor dele ganhava, às vezes, até mais do que ele, que era o proprietário. E Mokichi Okada não ligava para essas coisas, que ganha mais do que eu. Ele estava bem à frente, o negócio é vender, vende, que vai ter mais. Então era inteligente também, né?
O Kinzo Kimura ficou tão próspero, que um dia, cordialmente, chamou Mokichi Okada para uma reunião e falou: eu quero montar a minha loja agora. Eu quero me desfiliar, eu sinto uma eterna gratidão. E Mokichi Okada, sem rancor nenhum, não, pode abrir a sua empresa, uma empresa concorrente. Só que detalhe, eles continuaram grandes amigos. Grandes amigos. E o primeiro contrato dele com a loja Okada até hoje como é que fala? Tesouro de família. Assim, o contrato enquadrado assim. Bem, enfim. Mokichi Okada era muito justo, correto, tudo, mas ele era, antes de tudo, gente, um grande exemplo de amor. Eu poderia contar aqui várias passagens, mas essa eu tenho que contar porque ela é muito famosa também. Certa vez ele pegou um jikiriksha, esse táxi japonês, né? Só que o rapaz pisava em buraco, né? E ele viu que o rapaz era novo no ramo. E perguntado, o rapaz confirmou: eu sou estudante e meus pais não têm condições de pagar os estudos, porque era caro para burro, né, o estudo. Então eu estou me virando aqui, comecei nesse ramo. Ele: tá, você não consegue pagar os seus estudos? Então tirou o cartão assim e falou: amanhã, tal hora, me procure nesse endereço. Senhor, opa. Dia seguinte, horário marcado, chega lá o jovem meio acanhado, né? Você veio? Aí ele chamou o responsável da contabilidade e falou: vem cá, nós vamos pagar todos os seus estudos. Venha mensalmente aqui retirar o valor da mensalidade da sua escola. O rapaz se jogou nos pés de Meixo-sama, e no Luz do Oriente tem essa passagem emocionante. O rapaz chorava, gente, chorava nos pés de Meixo-sama, assim, copiosamente, de gratidão. E tá aqui o registro disso. Essa aqui era a caderneta, né? Na parte de finanças dele tá lá, ó. O nome do rapaz e 30 ienes. Era dinheiro, hein? 50 ienes. Pancava uma família com 30 ienes, então. Diz que quando o rapaz estava para se formar, ele recebeu mais 200 ienes. Meixo-sama deu assim para ele: para você começar a tocar a vida. Ele fez isso com um estranho. E ele era ateu. Agora, nós religiosos, espiritualistas, a gente faria o mesmo? Você tendo grana, dinheiro? Eu acho que provavelmente a gente ajudaria um sobrinho, não é não? Alguém mais próximo, um amigo. Agora, um estranho. Isso mostra, dimensiona o coração que ele tinha. Ele contribuía mensalmente para o Exército da Salvação. Ele não precisava fazer nada disso, mas ele fazia. Agora, tem uma passagem que para mim é a melhor de todas. Certo dia, bate à porta dele uma jovem que outrora trabalhara para ele. E essa jovem estava pálida, fraca e diagnosticada com tuberculose. Gente, tuberculose virou uma pandemia no Japão. Cerca de, acho que 20%, né? Acho que da população morreu de tuberculose na época. E só que ela era de uma família muito pobre, e os pais: não, a gente não tem como sustentar você, você vai ter que trabalhar doente mesmo assim. Gente, ela foi bater na casa dele, pedindo assim para trabalhar de novo para ele. Olha o que ele respondeu para ela: é um absurdo você trabalhar nessas condições? Volte imediatamente para casa, pois enquanto você estiver viva, eu lhe enviarei a quantia necessária para o seu sustento e para o tratamento médico. Coração, né? Só que ele foi amplamente criticado pelos amigos e familiares, parentes, que chegaram ao absurdo de falar isso aqui para ele, gente. Se essa moça tivesse possibilidade de se curar, ainda vá lá. Do jeito que está, é certo que vai morrer. O que adianta ajudar alguém que está condenado à morte? Se ela pudesse retribuir-lhe o favor, trabalhando, depois que ficasse boa, ainda bem. Mas não é esse o caso. Portanto, você está gastando dinheiro à toa. Que tolice! É melhor parar logo com isso.
Olha o que os parentes falavam para ele. E você acha que Mokichi Okada respondeu como? Bem ao estilo Meishu-sama. Olha só. Não tenho a mínima intenção de ser recompensado pelo que estou fazendo. Ajudar as pessoas visando a recompensa é uma espécie de troca. É como vender favores. Isso não é caridade. É um meio de ostentar bondade. Eu ajudo essa moça porque tenho pena dela. E não posso deixá-la desamparada. É um sentimento que surge naturalmente em mim. Que mal há nisso? Se eu me sinto bem. Não se intrometam no que não lhes diz respeito. Vocês podem achar tolice, mas não me importo com isso. E fim de conversa. Então ele era assim também, ele era espoleta. Eu acho que esse Mokichi Okada que já tinha um quezinho já de Meishu-sama, né? De pá. E ele ajudava, não estava nem aí. Ele fez muita caridade, gente. Tinha muita coisa, exemplos assim que eu queria pôr aqui, mas a gente ia se alongar. E às vezes ele, olha só, quando ele ajudava estranhos mesmo. Uma vez um funcionário dele, ele pegou um funcionário conversando com outro funcionário, falando de um tuberculoso que estava lá na rua, vizinho dele, que a família queria botar para fora. O índice de suicídio entre tuberculosos era muito grande. Porque com medo de passar um para o outro, muitos acabavam assim, o tratamento precário, médico e deficitário, muitos cometiam suicídio. Aí falavam que esse cara ia para a rua. Ele o quê? Quem que tá doente? O meu vizinho lá, a família quer botar ele para a rua, ele tá com tuberculose, manda ele para minha casa. Eu cuido dele. Quem aqui colocaria um tuberculoso na sua casa? Você tendo filhos, tudo ali. Alguém teria coragem? Esse era o nível do amor dele. Repito, mais uma vez, enquanto ateu. Eu acho que até foi por isso que, eu posso estar redondamente enganado, eu acho que até foi por isso que na hora de Deus escolher alguém, Deus olhou assim o mundo, né? Eu acho que ele falou, eu vou olhar o brasileiro gosta de samba, festa, já pensou que legal escolher alguém para ser o meu persona no mundo, o meu representante na terra? Um brasileiro ia ser legal, mas daqui a pouco ele viu que tudo acaba em pagode, churrasco, cerveja, ele falou, não, muita festa assim não. Tá na pior e tá em cima da Gillette e quer dar discurso, né? Então, não, riscou. Aí foi lá para Estados Unidos, United States of America, business, dinheiro, não sei o quê, prosperidade. Olhou os americanos e falou, aí, esses caras só querem ganhar dinheiro. Business, não. Aí ele falou, não, tem um povo lá que reza muito, a Índia. Chegando lá, um monte de hindus rezando, uma miséria, rato para tudo que é lado, uma sujeira. Ele falou, o povo só quer rezar, não quer trabalhar? Não, tá desequilibrado. Aí ele pegou uma lupa, um país pequenininho, tamanho do Rio de Janeiro, uma tripinha, ele viu lá um tal de Mokichi Okada, ele falou, gente, se esse cara tem um coração que tem, não acreditando em mim, imagine quando ele começar a acreditar. Eu quero esse Mokichi. Eu sei, posso estar enganado, mas eu acho que foi isso, hein? Gente, agora... é até difícil falar. A vida dele não era fácil. Estava prosperando, estava indo bem. Ele próprio confeccionava algumas peças em maquiê, que utiliza camadas de... É uma técnica fina, né? De utilização de laca com pó de ouro, de prata, de estanho, né? Que usa muita delicadeza. E o dedo que usa muito é o dedo indicador. O que acontece? Ele sofre um acidente e corta o nervo do dedo indicador. Você vê, é um dedo que usa muito nessa técnica. É muito delicada essa técnica. Por isso que na imagem, vocês podem ver, o dedo dele, indicador, não dobra. Por causa que o nervo foi danificado. Fosse só essa questão do nervo, gente, as doenças voltaram com tudo. E ele, aos 25 anos, sofre uma grave isquemia cerebral. Quase morre. E como que ele recuperou? Fazendo caminhadas.
quando ele estava começando a melhorar, quase um ano depois, ainda com sequelas da isquemia, ele contrai tifo intestinal. E ele quase morre mesmo. E ele precisou ser carregado de maca no meio da rua, não tinha ambulância. Da onde teve uma crise, ele teve que ir para o hospital, gente, andou um bom trajeto, maqueiros levando ele, as pessoas olhando ele na rua, e ele na maca. Olha só o que ele registrou. Coloque-se você na condição dele, deitado na maca, vendo indivíduos caminhando pela cidade. Pensei que aquela era a última vez que eu via pessoas. Não conseguia deixar de ter visões de cemitério. Acreditei mais do que nunca que estava no fim. Ali ele entregou os pontos mesmo. Ele falou, vou morrer. Mas, como uma fênix, vinha uma força, uma recuperação que surpreendia os médicos. Quando Deus escolhe, não tem jeito, né? Deus soprou ali e ele se levantou. Só que acabou aí? Não. Agora se prepare. Ele costumava se auto-ironizar dizendo, só não tive doença de senhoras, porque não dava. Durante um período de 10 anos, ele sofreu com diversas doenças e sintomas terríveis. Dores intensas de cabeça, estômago e no peito, reumatismo, prostração nervosa, edemas, desmaios, uretrite, amidalite, falta de ar e tosse, anemia, inapetência, diarreias, catarro intestinal, distúrbios da válvula mitral, hemorroida, tonturas, crise renal, febre, fadiga, náuseas, vômitos, erupções cutâneas, alergias, sarna, periodontite e outras enfermidades. Alguém suportaria isso? Isso me faz lembrar uma música do Titãs, O Pulso Ainda Pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cicicose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulsa. Olha, eu decorei. A gente ri, mas era uma... Não precisa aplaudir, não. Estou rindo de uma tragédia aqui. Deus me livre, perdão. Mas é difícil. É? Olha isso. Gente, pessoas próximas contaram, né, que ele ficou tão neurótico, com tanta doença, que a qualquer momento ele achava que ele ia morrer. Qualquer momento. Bastava ele espirrar, ele catava as coisas e corria para o hospital. Era assim, sem exagero. Chegaram ao ponto de, a cada 3 dias, ele ia ao médico. Inclusive, ele ficou um amigo íntimo do médico dele. E ele ficou um pouco neurótico, com medo de contrair doenças, micróbios, bacilos, vírus. Então ele lavava a mão, parecia um toque. Ele lavava toda hora a mão, lavava o rosto, saía da rua, fazia gargarejo, tudo assim, tomava banho para se desinfectar, porque ele achava que ele ia pegar alguma coisa. Assim. Mas nada disso se compara uma moléstia que essa sim fez com que ele, pela primeira vez, pensasse em cometer suicídio. Em 1914 a 1916, ele tinha dores de dente. Quem já teve dor de dente aí? Pessoal em casa. Agora, tente imaginar 4 dentes doendo ao mesmo tempo, 24 horas por dia, durante 2 longos anos. Ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria. E ele pensou, ou eu vou ficar louco, ou eu vou me matar. Essa era a conclusão dele. E nessa época ele tinha dinheiro, hein? Ele era rico. Então imagina que ele investia pesado em tratamento médico. Em 1914, eu virei para minha esposa, que é dentista, como é que era a técnica lá para cuidar de dente? Em 1914, ela falou, olha, devia ser medonho, hein? Que os nossos antepassados passaram, gente. Qualquer coisinha que você corre para um dentista, né? Agora imagina aquela época. Então é inominável o que ele passou, gente. Bem, fora isso, tirante tudo isso daqui, vem outra coisa que
desestruturou ele emocionalmente. A mãe dele, aos 57 anos, contraiu nefrite. E a mãe dele, nessa altura, gente, vivia que nem dondoca. Para vocês terem uma ideia, ele pagou 2 empregadas domésticas para ela não fazer nada. Mãe, quer viajar? Dava dinheiro para ela. Tanto é que foi numa dessas viagens que ela foi fazer que ela passou mal. Como a mãe, né, levou uma vida tão dura, então ele dava tudo que a mãe queria. Vidão mesmo. Só que nesse ínterim, ele estava em viagem a negócios. Não tinha celular, não tinha... Então a família ficou desesperada porque o que ela falou? Parece que desta vez estou chegando ao fim. Chamem Mokichi, pois preciso dizer minhas últimas palavras. Aí a família deduzia que ele estaria na cidade tal, no hotel tal, mandava telegrama. Quando chegava lá, ele já foi embora. Então ele deve ter ido para a cidade tal, deve estar no hotel tal, mandava telegrama para aquele hotel. Não, ele já foi embora também. Então não achava ele. E nisso a mãe dele ficou inconsciente. Daqui a pouco a mãe, num sopro assim, ela voltou e disse: Mokichi ainda não chegou? Aí ela tornou a ficar inconsciente e os médicos não acreditavam, já era para ela ter morrido. Passa um dia, passa outro dia, e ela exprimia o pouco de vida que lhe sobrava. Só que nisso Mokichi Okada chega da viagem e vai até ela e se depara com aquela cena, ele abraça a mãe volta, olha para ele e diz a sua última frase: Mokichi, você voltou. E praticamente ela faleceu nos braços dele. Então foi uma coisa que para ele também, a morte dos pais, familiares, repito, dizem que ele dificilmente ele superou. De tanto apreço que ele tinha e gratidão pelos pais. Bem, ele estava casado havia 8 anos. E a Harataka queria muito dar-lhe um filho, mas não vinha nenhuma gravidez. E pairava uma atmosfera de muita tristeza, porque vendo que ela não conseguia engravidar, o que ela fez? Ela adotou vários gatinhos, era cheio de gato. Então ela transferia aquela maternidade para os gatinhos, então ela fazia roupinha, o enxovalzinho dos gatinhos, dava banho, cuidava-se dos gatinhos, só que ele olhava para aquela cena e ele via nela essa tristeza. 8 anos depois, de repente vem a grande notícia, finalmente ela engravida. Nossa, que alegria, que festa! Eles não cabiam em si. 8 longos anos aguardando esse grande momento. A gravidez foi tudo bem, tudo perfeito, maravilhoso. Quando estava para nascer, deu uma complicação. A criança nasce prematura, o nome dela Shigeko. E a criança morre logo em seguida ao parto. A dor foi inconsolável, uma profunda tristeza. 8 anos esperando. E o primeiro bebê, uma menina, morre. Passado um tempo, mais uma gravidez inesperada. Nossa, que alegria. E aquela sensação de medo, será que pode perder? Então, decuplicaram os cuidados. E ela vivia literalmente como uma dondoca. Tinha empregados, tudo, né? Não podia fazer esforço, tudo. E ele em cima dela, toda hora, meu amor, você precisa de alguma coisa. Um marido muito zeloso. Foi tudo bem. Pouco antes de nascer o bebê, não se sabe ao certo por que a criança nasceu morta. Segundo bebê. Uma menina também. No ditado japonês da época, diz a terceira vez dá certo. E terceira gravidez. Nossa! Aí os cuidados, que não eram poucos, aumentaram muito mais. Ele, na época, ele tinha uma mansão no local, assim, na montanha, que tinha ar puro. Ele falava, você vai para lá. Lá tem ar puro, não é o ar poluído aqui da cidade, você vai respirar. Dizem que ela chegou a ter 8 empregados. Imagine, 8 pessoas para cuidar dela. E toda hora ele pegava o carro e ia lá para ver como ela estava. Então foram 9 meses de muito cuidado. Estava tudo bem, tudo perfeito.
para nascer a criança, ela contrai febre tifoide. Aí o parto foi difícil, a criança nasceu, mas morreu em seguida. E uma semana depois, a esposa dele morre, em consequência do parto. Isso em 1919. Então, ele que vivera, né, sempre assim, com a doença, perder os 3 filhos, perder a esposa, e para piorar a situação, nesse mesmo ano, 1919, todo o dinheiro, toda a parte administrativa, ele confiava muito num funcionário dele chamado Yoshikawa. Confiava cegamente, e era um rapaz muito justo, correto. E, só que assim, começava a dar problema na empresa e ele tentava tapar buraco. E nisso ele começou a contrair dívidas, sem Mokichi Okada saber. Muitas dívidas. Aí chegou ao ponto de contrair dívidas com agiotas. Aí foi o fim. E para o tiro de misericórdia, boa parte desse dinheiro era investido num banco chamado Soco. E literalmente ele levou um soco. O banco faliu. E ele foi à bancarrota. Faliu bonito assim. Era uma dívida quase que impagável. Quando ele viu, o estrago estava feito. Yoshikawa tinha tanta vergonha que quando ele chegou um ponto que ele teve que falar com ele, falou, olha, eu tentei tudo. Plano A, plano B, plano C, mas não teve jeito. E esse rapaz, Yoshikawa, dias depois, gente, ele foi encontrado morto numa praia. E a família acredita que ele se suicidou de desgosto, de ter causado isso para a empresa Okada. Né? Mas para vocês verem que Mokichi Okada não era nem um pingo rancoroso, ele foi no velório do Yoshikawa e disse à família, eu confiei demais nele. Talvez, se eu tivesse junto, olhando os números, olhando assim, ele estaria vivo. Então ele fez a meia-culpa para a família, tirando o peso do Yoshikawa. Só homens de honra são capazes disso. Bem, então ele entrou numa falência comercial. Bem, viúvo, na cultura japonesa da época, o homem não podia ficar muito tempo solteiro, tinha que casar de novo. E logo em seguida, ele conhece uma senhora chamada Yoshiota. Essa jovem, bonitona, 15 anos mais jovem, e ele propôs um miai. E foi aceito. Quando já marcaram a data do noivado, tem um nome lá para o noivado, que ia ser num restaurante, ele cancelou. E mandou um recado para a família dela, pensando, bem, eu fali. Eu estou sem condições de dar uma vida que ela merece levar. Então eu renuncio. Não é justo ela passar um aperto casando comigo. Então estou desfazendo o noivado. Vocês acreditam que ela gamou mais nele? Verdade, verdade. O tio dela correu lá e falou, não, agora é que ela quer casar com você mesmo. Pela sua natureza, pela sua forma de encarar, eu quero casar. E casaram. Tá lá, nossa Nidai-sama, que foi uma guerreira, né? Nidai-sama, né? Mesmo com a ascensão de Meiji-sama, ela assumiu, né, como líder espiritual, segunda líder espiritual, e realmente Nidai-sama é Nidai-sama, né? Enfim, poderia falar bastante aqui sobre esse assunto, mas não dá tempo. Mas mesmo assim, os negócios lá na lona, ele dava um jeito de reerguer, reerguer. Quando começou a querer aprumar, veio um terremoto. E um terremoto terrível, gente. Destruiu a região de Kansai. Mais de 50 mil pessoas perderam a vida, para vocês terem uma ideia.
Foi terrível. Um terremoto seguido de um grande incêndio. Só que a loja Okada, graças a Deus, assim, ela não destruiu tanto. Eles conseguiram recuperar as paredes, né, que demoliram, e as mercadorias foram poupadas. Só que o problema é que muitas outras lojas deviam para ele. E como elas tiveram as lojas danificadas, destruídas, muitos foram à falência. Então não tinha como pagá-lo. Então veio o segundo duríssimo golpe, né? Então quase que fatal. Só que Mokichi Okada, até então, ele era ateu, não acreditava em Deus, achava uma besteira pessoas rezarem, orarem para algo fictício, inventado. O que ele acreditava era na força do trabalho. Só que de tanta dor, de tanto sofrimento, ele se curvou. E, inspirado por um amigo que lhe incentivou, ele decidiu, a título de curiosidade, porque todo o seu conhecimento, sobretudo de filosofia, que ele era um devorador de livros de filosofia, William James, Henri Bergson, etc, etc e tal, ele não tinha mais respostas. E ele foi aonde? No budismo. Só que chegando lá, ele não achou as ideias budistas muito atraentes. E, gente, começou uma peregrinação por muitas religiões. Tudo que era palestra de religiosos, ele aparecia. Ele ficava sabendo, ele ia. Uma vontade muito grande de buscar, embora não acreditando em nada. Até que ele bateu lá na Omoto. Aquela senhora Naldeguchi, que eu mencionei no início. Naldeguchi era analfabeta, mas ela incorporava o deus Ushitori e ela psicografava com uma maestria surpreendente. E ele, que era muito da lógica, cartesiano, pensamento mecanicista, 1 mais 1 é igual a 2, e tudo tinha que ter sentido para ele. E ele encontrou muita lógica nos ensinamentos de Naldeguchi. Foi interessante esses ensinamentos. E falava sobre doença. Aí chamou a atenção. Foi, poxa, eu sei o que é doença. E ele começou a frequentar, né? E rapidinho ele se tornou membro. E ele era um bom encaminhador. Ele encaminhou, gente, os funcionários todos, a família. O sobrinho dele, da Shizu, né? Ela faleceu, ela deixou um filho pequeno. E ele adotou como um filho, chamado Hikoichiro. E uma vez ele falou para o Hikoichiro, pegue você, junto com alguns funcionários, e vão para Ayabe fazer uma peregrinação a Ayabe. E ele foi. Chegando lá, tal, peregrinaram, rezaram, aquela coisa e tal. E tinha um tipo de um lago ali, e eles foram se banhar. E nisso, mas não era um lago, era um outro nome. Esqueci o nome agora. Só sei que formou um redemoinho e começou a puxar um dos funcionários. Começou a se bater. Hikoichiro não pensou 2 vezes, pulou na água e tentou salvá-lo. Ele salvou o rapaz, mas ele faleceu. E foi mais um golpe. Ele que era quem ele investia, que ia ser o seu sucessor, né, na loja Okada, falecera muito jovem, aos 15 anos. Então foi uma tragédia dilacerante. E o irmão de Mokichi Okada falou, Takejiro, falou, por causa que assim, você entrou nessa igreja, essa igreja não é do bem, ele fez a cabeça dele e ele se afastou. Por conta desse episódio. Ele se afastou da Omoto. Olha, não é motivo para brincar, mas posso dizer que Meishu-sama já foi membro afastado. A gente fala de membro afastado, olha aí, ó. Ele já foi. E ficou 3 anos afastado. Só que mesmo afastado da Omoto, ele continua estudando sobre assuntos de mundo espiritual. E foi numa época muito fecunda nessa literatura Survival of Man, aquele Gone West, livros que chegavam no Japão e falavam sobre o mundo espiritual, exploration do Spiritual World, de Dr. Valles,
O Pássaro Azul, aquele escritor espiritualista belga, Maurice Maeterlinck. Nossa, Meixo Sama devorava esses livros, tinham poucos. Então ele os lia, né? Com muita vontade de fome de aprender. E isso foi lhe chamando muita atenção, até que ele soube um detalhe. Nisso ele volta para o Omoto, decidiu voltar. Continuou frequentando, só que sucessivos fatos muito estranhos, misteriosos começaram a acontecer. Pessoas de dentro da religião e de fora da religião também. Falavam assim, o que foi? Eu vi em cima da sua cabeça. Viu o quê? Canon. Eu vi Canon em cima da sua cabeça. Até um amigo dele, empresário materialista, viu também. Eu vi Canon. O quê? Canon, né? Canon, cadê? Não via. Haja visto que tem uma foto muito famosa, que eu vou falar sobre ela no encontro da semana que vem, que ele tirou uma foto e olha só o que apareceu. Em parapsicologia, a gente fala ectoplasma, né? E olha quem apareceu em cima da cabeça dele. Canon. Só que nisso começaram os primeiros ensaios de um estudo de parapsicologia na Universidade Imperial de Tóquio, coordenado por Wasaburo Asano, que era um grande estudioso sobre ocultismo, misticismo e etc e tal. E rapidinho, Mokichi Okada fez amizade com ele. E virou meio que um dos seus alunos. Começou a estudar e participar de algumas reuniões mediúnicas. Só que numa dessas reuniões, Mokichi Okada ficou apavorado. Vocês querem saber como era a reunião mediúnica? Querem, né? Pessoal de casa, eu acho que também. É muito interessante, porque ele descreve uma dessas reuniões. Primeiro que eles chamaram... eu tenho até uma colinha aqui que eu não decorei o nome desse japonês. Kamei Saburo. Kamei Saburo. Era um grande médium, famoso na época lá em Tóquio. E aí o que eles fizeram com ele? Amarraram ele numa cadeira, os pés e as mãos. Então ele não podia sair, esse médium. E o Wasaburo Asano, essas reuniões tem que ser a meia luz, tem que apagar um pouco a luz, tem que ter uma penumbra. E botava uma vitrola para tocar uma música, olha só, acho que fazer o espírito ficar mais alegre, não sei, tocar uma musiquinha. E tinha uma mesa redonda que eles pintaram um brinquedo e uma corneta com tinta fosforescente, dessas que brilham no escuro. E tá lá tocando a vitrola. Antes de terminar a música, o médium incorporou. Ele entrou em transe. Aí sim, manifestou um espírito de um hindu. E aí, gente, o fenômeno poltergeist. O brinquedo começou a levitar no ar e andar no ambiente. A corneta levitou e começou a tocar. No ensinamento assim, pá, pá. Eu não sei se esse é o som da corneta. Pá, faz de conta. Pá, pá, pá. E Mokichi Okada vendo aquela cena. Ele que era ateu, imagine. E para arrepiar mesmo, a mesa redonda levita e começa a girar no ar. Agora ele vendo aquela cena. E para ficar mais fantasmagórico ainda, o rapaz estava incorporado lá, o médium, a roupa de baixo, uma camiseta de baixo, sai dele assim, sem se rasgar. Isso que é fantasmagórico. E é jogado assim no meio do salão. E uma hora aqueles instrumentos caem no chão sem bater em ninguém. Aí ele acende a luz, tudo, assim, tá todo mundo. E Mokichi Okada, atônito com essa imagem. Aí começam aqueles primeiros espicaçares de crença, pontadinha de crença. Eu acho que esse mundo espiritual existe. Só que nesse ínter, ele estava vivendo experiências muito interessantes na Omoto, pesquisando também sobre mundo espiritual. E quando ele não tinha mais dúvida que Deus existia, uma das entregas, gente, mais puras, sinceras e verdadeiras já registradas na história. Mokichi Okada, que negou por 4 décadas a existência de Deus, negou veementemente,
não só passou a acreditar, mas acreditar com uma pureza nunca antes registrada. E ele escreveu: o ponto culminante da fé é a paixão por Deus. Isso aqui todo mundo conhece, né? Meu Deus, cada vez que me ajoelho diante de vós, lágrimas escorrem de meus olhos pela vida nova que me concedestes. Então, gente, realmente foi aí que começou a virada. Antes de encerrar, pouco tempo depois, no dia 25 de dezembro de 1926, era por volta da meia-noite, ele e a senhora Yoshi estavam acordados, a esposa, e repentinamente ele ouviu uma voz: prepare papel e pincel agora. Ele, né, achou estranho, perguntou para a esposa: não ouvi nada, mas estranho, mas eu ouvi. Prepare papel e pincel agora. Só que a voz veio: prepare papel e pincel agora. Aí ele ficou apavorado. Ele falou para a esposa: vai lá, pegue papel, pincel, eu estou ouvindo vozes, eu estou... Quando ela voltou com um calhamaço de papel, assustada, né, não estava entendendo nada, ele estava sentado em posição de lótus, pequeno sorriso, bem sóbrio assim, e calmamente ele virou para a esposa e disse: por favor, anote tudo o que eu vou ditar. Coitada dela. Mais de 300 páginas. Remontando um passado extremamente longínquo. Ele voltou 500 mil anos na história, e dali começou a contar toda a história da humanidade, o presente e, pasme, citou o futuro do mundo. O paraíso na terra, o juízo final anunciado por Cristo, várias etapas, o que ia acontecer com o imperador, o que ia acontecer com o Japão, tudo, a missão que Deus lhe conferira, né? Então, passado, presente e futuro do mundo. Só que ele estava completamente inconsciente, em transe. Daqui a pouco ele volta, vira para a esposa: o que aconteceu? Tá aqui. Ele pegou aquele monte de papel, começou a ler, e era um conteúdo tão incrível, tão surpreendente, que jamais poderia brotar do seu imaginário. Então ele pegou aquele monte de papel, sabe o que ele fez? Botou numa lata de zinco e enterrou no quintal da casa dele. Falei: não, vai que é remédio que eu estou tomando. E pediu para Nidai Sama assim, tipo, não fala, comenta com ninguém, tá? Tá achando, ele não estava acreditando naquilo. Adiantou? Não. O fenômeno tornou a repetir na mesma semana. Só que sofreu um processo muito rápido, uma evolução muito rápida, a ponto de ele não precisar mais entrar em transe. Ele escutava, gente, a voz, ele ouvia a voz de dentro dele. Só que o que foi revelado então para ele? Naquele momento, ele acabou abrigando em seu ventre. Canon colocou no ventre dele a famosa e mítica bola do Cintamani, que em sânscrito significa a bola com poder de atender os pedidos humanos. Só que essa bola, se vocês observarem, principalmente figuras mitológicas, deuses, divindades, dragões, Japão, China, Coreia, Tailândia, mesmo na Índia, você vai ver estátuas de divindades, dragões segurando uma bola. Provavelmente vocês têm um dragãozinho desse em casa com uma bolinha na mão, né? Pois é o Cintamani. Então é uma lendária bola de luz, que na verdade é a essência de Deus. Aí Meixo Sama disse, né? Há uma bola de luz em meu ventre. Trata-se da alma do Supremo Deus. Por conseguinte, ele próprio maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Banda larga, conexão de não sei quantos milhões de mega de velocidade. Ele e Deus. Pá! Ele ouvia tudo. Tudo que ele queria saber, gente, ele sabia instantaneamente. Na hora. Pá! Assim, né? Então, nesse momento, o que aconteceu com ele? Um outro palavrão em japonês para a gente decorar. Kenshin-jitsu. Um colega meu que é professor de jiu-jitsu, eu tenho alguma coisa do jiu-jitsu. Falei: não é isso não. Estado de suprema iluminação. É como se a gente estivesse assim no primeiro andar de um prédio ainda, caminhando para o primeiro andar, ele estava lá no terraço.
Então ele assomou, ele via o horizonte, tudo. Dali não tinha mais como ir mais para cima, porque é um terraço. É o estágio que Buda, Cristo atingiram de suprema iluminação. Então aconteceu esse fenômeno com ele aos 42 anos. Então ele... Só que agora, gente, é que tem a coisa, né? Com o estado de Kenshin Jitsu, ele ficou sabendo toda a verdade, tudo, sobre todos. E ele recebeu a força absoluta. Porque não adianta você saber a verdade e não ter força de pragmatização dessa verdade. Então ele absorveu. Ele acabou captando o sentimento de Deus, a razão de Deus, a vontade de Deus. A gente conhece bem essa trilogia, né? Razão, sentimento e vontade, que é o Sonen de Deus. O Sonen de Deus. Bem, pessoal, desse momento em diante, ele não foi mesmo mais a mesma pessoa. Nós vamos, semana que vem, terça-feira que vem, para o encontro 2. Agora que começa o Meishu Sama. Se preparem, porque é simplesmente inacreditável. As coisas que ele fazia. Aí nós vamos entender por que os japoneses tinham uma devoção absurda a ele. Acreditavam em cada vírgula que saía da sua boca. Tudo, tudo, tudo. Uma devoção nunca vista. Por que será? Quem ele se tornou? E haja visto que ele é cercado de discípulos. 24 horas por dia com discípulos em cima dele. Poderiam ver qualquer escorregãozinho dele. Se falasse um palavrãozinho, uma coisinha assim, porcaria, pronto. Ah, eu vi ele falar um palavrão. Então, não tinha como. Porque ele se divinizou quando a bola de luz entrou em seu ventre. De 1926 até 1955, que foi a sua ascensão, gente, ele virou um Deus encarnado na Terra. Modelo, exemplo de tudo, de bondade, de amor, de generosidade, de força. As coisas que vocês vão ver no encontro 2, gente, é de emocionar. Nós vamos ver a capacidade de profetizar de Meishu Sama. As curas inacreditáveis que ele fazia. Imagina, a Igreja Católica bastam 2 milagres comprovados, né, para canonizar. 2 míseros milagres. Ele fez não sei quantos milhares de milagres. E milagres que realmente inacreditáveis. Para encerrar, reflexões. Enquanto ateu, o que nós podemos extrair dele como um modelo a copiar? Ele era um bom filho, ele era resiliente, determinado, econômico, humilde, simples, honesto, justo, progressista, tinha uma vontade de aprender, né? Muito, né? Espírito de busca, amoroso, bondoso, generoso, etc. Religioso, pragmático. É só um pouquinho disso enquanto ateu, hein? Agora, eu nem quero imaginar o próximo encontro, ele já divino. Aí ele era exemplo 24 horas por dia mesmo. Tudo bem? Peço desculpas que o primeiro encontro ele era mais demorado mesmo, porque eu tinha que enxutar tudo na fase, vamos dizer, humana de Mokichi Okada, que tinha recheado de muitos detalhes que ficaram de fora por falta de espaço. Não tinha como. E não foi por vontade. Tá bom, gente? Agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal que está assistindo em casa ao vivo. E terça-feira que vem, nos mesmos horários, às 16 horas e às 19h30, também com transmissão pelo Teams, da segunda parte da vida e obra de Meishu Sama. Espero que tenha contribuído um pouquinho, que seja no avanço desse encontro com Meishu Sama. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Muito obrigado, ótimo retorno. Nossos lares. Encerramos assim o primeiro encontro sobre a história de Meishu Sama, da Igreja Vila Mariana. Uma boa noite a todos e um bom retorno. E obrigado àqueles que acompanharam pelo Teams.